Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eita, dia 3 de janeiro, sábado, que privilégio poder celebrar ao Senhor. Esse é o nosso tema para o ano de 2026, vivendo a plenitude de Deus. E a cada mês um assunto específico. E nesse mês de janeiro estaremos abordando salvação. Exatamente esse é o assunto, salvação. E como nós viramos o ano em dezembro falando da eternidade do Senhor, da nossa eternidade com Ele, eu quero ler com você aqui no Salmo 139, os dois últimos versículos que quase sempre eu os cito. Mas, me servindo desse momento, de sábado, dia 3, eu quero lembrar você que amanhã, dia 4, domingo, nós temos pela manhã o nosso culto ao Senhor, nossa celebração de louvor ao Senhor, nosso culto de gratidão ao Senhor, teremos a ceia do Senhor aqui pela manhã. Sim, é um dia incomum, muita gente viajando, muita gente ainda não regressou das férias, os mais cuidadosos, os mais precavidos já regressaram, porque na verdade amanhã é dia de trabalho. Ei pessoal, amanhã é dia de trabalho. Amanhã que eu digo, segunda-feira, dia 5, a maioria voltando ao trabalho. E nós estaremos então nesse pós-domingo, dia 5, segunda-feira, voltando ao trabalho. Então amanhã, dia 4, domingo, pela manhã nós temos a celebração da ceia do Senhor e à noite, às 18h30, nosso culto de celebração. E eu quero ler aqui ainda falando de eternidade, mas já abordando o viver a plenitude de Deus e, como disse em janeiro, a salvação, está aqui, ó, Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu estou fazendo uma ponte entre os dois assuntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Seja sincero com você mesmo. Você quer que Deus lhe guie pelo caminho do bem, pelo caminho eterno? Seja sincero com você mesmo. Você quer que tudo aquilo que você não consegue fazer em Deus, que você entende, compreende que você precisa ser para com a sua família, para com o seu ambiente de trabalho, para consigo mesmo, você quer, nesses primeiros dias do ano, abrir o seu coração e entregar o seu caminho ao Senhor? Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Por que precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor? Porque está escrito no livro de Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser direito, correto, mas o fim do caminho são os caminhos da morte. Ou seja, alguém se depara com a morte por suas escolhas e por aquilo que pratica na vida. Então, o salmista, quando ele está falando com Deus, quando está orando, Davi, por perceber, por compreender que na melhor condição, na melhor escolha, na melhor prática do bem, ele não consegue ser 100% pontual, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se há algo que Deus sabe fazer é conhecer o nosso coração, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele ora, Ele pede. O que Ele está pedindo? Quando Ele diz, sonda o meu coração e conhece, sonda meu Deus e conhece o meu coração, Ele está querendo dizer, Ele não está querendo dizer que Deus não conhece, mas Ele está querendo dizer, me dá o teu laudo sobre mim. Quando Ele diz, prova-me e conhece os meus pensamentos, Ele não está dizendo que Deus não conhece os seus pensamentos, Ele está dizendo, me dê o laudo do Senhor sobre aquilo que eu estou pensando. Você quer que Deus lhe dê o laudo daquilo que está dentro de você? É só buscar de Deus e Ele vai, pelo seu Espírito, por sua palavra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sonda todas as coisas, mas também diz em Hebreus que a palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Bíblia está dizendo que o Davi pede, sonda-me. Sabe o que é sondar? É penetrar profundamente e ver o interior.
provar aqui é ter um encontro com, para saber o que está acontecendo. Agora, o interessante é que ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, alguma insinuação do mal, vê se nas minhas escolhas, nos meus pensamentos, na minha orientação, tem alguma coisa errada. Você quer que Deus veja isso em você, que Deus mostre a você, ou você já até sabe, mas não se posiciona. E aí ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, e em vendo, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, me muda de caminho, me tira desse caminho. O Salmo 23 diz que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, esse rei que tem um reino preparado, esse reino que é eterno, esse rei que é eterno, tem um caminho eterno. Para quê? Para vivermos a plenitude de Deus, a salvação. Então, quando eu quero ser guiado por esse caminho eterno, acontece o que está escrito e que Jesus, dizendo, Mateus escreveu no Sermão no Monte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à salvação, são poucos que a encontram. E o salmista já está pedindo, Davi já está pedindo, guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero ser guiado por um caminho tortuoso, por um caminho cujo fim é a morte. Eu não quero ser guiado, eu não quero entrar na porta larga, cujo caminho é largo e o fim é perdição. Eu quero o caminho que me conduz à vida eterna. Os discípulos perguntaram, o que faremos para herdar a vida eterna? Em Marcos 10, o moço perguntou, o homem perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Então, a Bíblia diz que a vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Ele é o caminho. Repito, Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o caminho da salvação é Cristo. Atos 4 diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, abra teu coração nesses primeiros dias do ano. Tenha um ano abençoado na presença do Senhor. Esteja aos pés do Rei Eterno. Esteja envolvido com o reino eterno do Pai que vem à sua vida por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei desse reino. Ele governa sobre a nossa vida e quer nos dirigir os passos. Seja abençoado em 2026. Que a glória do Senhor e a sua presença lhe esteja marcando a vida. Mas entenda que nada disso é possível sem estar no caminho eterno, cujo Rei é eterno, cujo reinado é eterno. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.